Questão número 12 é uma questão de conjuntos. E conjuntos eu sempre falo, né? As questões de conjuntos são duas coisas. Normalmente são chatas, mas elas também são fáceis. Portanto, é um ponto garantido se você estudou conjunto, né? Então vamos fazer essa questão. Observe os conjuntos A, que é igual a isso aqui, e B, que é igual a isso aqui. Vamos anotar isso? O conjunto A tem os seguintes elementos. 3. Tem um outro elemento aqui, que é um outro conjunto, né? Um elemento pode ser um conjunto? Sim. Esses dois elementos do conjunto A, eles são o seguinte. Esse elemento é o número 3. Esse segundo elemento, ele é, por sua vez, um conjunto que tem um 3 lá dentro. Tá, então até aqui tem dois elementos. Quem são os outros? Tem ainda um 5 e tem ainda um outro conjunto que tem o número 5 lá dentro. Então, o conjunto A tem 4 elementos. 2 desses elementos são números reais, ou números inteiros, né? E 2 desses elementos são, por sua vez, conjuntos. Então, conjunto estranho, né? Você pode ter isso, não tem problema nenhum. Quer dizer, você pode ter um conjunto com tipos de elementos misturados. E aí, o que você tem que saber quando você encontra esse tipo de situação é que você não pode misturar. Quer dizer, esse 3 aqui não tem nada a ver com esse 3. E esse 5 não tem nada a ver com esse 5. Inclusive, você não pode juntar. Você não pode colocar, por exemplo, um conjunto com 3 e 5. Eles não juntam. Esses 4 elementos é como se fosse isso aqui, ó. A, B, C e D. São coisas completamente diferentes que não se misturam, tá? Bom, conjunto B, ele diz que o conjunto B é parecido, né? Você tem aqui 3, você tem aqui um conjunto, e esse conjunto, por sua vez, ele tem os elementos 3 e 5. Quer dizer, ele é diferente de todos esses outros aqui, né? E ainda tem um terceiro elemento aqui, que é o 5. É o número 5. Então, se você chamasse esses 4 elementos aqui de A, B, C, D, como é que seria esse conjunto B? Ele seria o seguinte, ele teria o primeiro elemento aqui igualzinho, seria um A. Ele teria esse elemento aqui igualzinho, que seria esse C. E tem um elemento aqui, 3, 5, que ele não tem nada a ver com 3, nem com 5, nem com esses conjuntos. Ele seria um elemento E, que não se mistura com os outros, tá? E claro, você sabe que no conjunto você não tem a noção de ordem. Você pode escrever esse conjunto, esses elementos em qualquer ordem. Não altera o conjunto se você mexer na ordem. Certo, então esses são os conjuntos A e B. Bom, sabendo-se que n de x representa o número total de elementos de um conjunto x, então n de x é o número de elementos de x, então a gente pode escrever o seguinte, a gente pode escrever que o n de A é quanto? 4. O conjunto A tem 4 elementos. E o n de B é quanto? São 3, né? O n de B vale 3. Certo. Bom, e ele ainda falou que P de x é o conjunto formado por todos os subconjuntos de x. Isso se chama conjunto das partes, né? Lembrou o que é conjunto das partes? Vou lembrar aqui rapidinho. Olha só, se você tem um conjunto A assim, vamos colocar aqui 1, 2. Conjunto A é um conjunto com 2 elementos, tá? Quem seria P de A? P de A é o conjunto de todas as partes de A, todos os subconjuntos de A. Eu vou escrever subconjuntos de A aqui. Você teria aqui o próprio A. Você teria um subconjunto que tem só o número 1. Você teria aqui um subconjunto que tem só o número 2. E você teria um subconjunto que não tem elemento nenhum, que é o vazio. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto, né? Então, isso aqui, esses 4 elementos formam o P de A. Qual é o número de elementos de P de A? P de A tem 4 elementos.
Genericamente falando, se A tem N elementos, se o A tem N elementos, o P de A tem quantos elementos? 2 elevado a N. Isso aqui é o que você tem que lembrar sobre conjunto das partes. Como é que você forma e quantos são os elementos deles. Isso aqui cai direto no colégio naval, tá? EPICAR também. Colégio militar. Então aqui a gente pode calcular o número de elementos de P de A, que é 2 elevado a quarta, né? E o número de elementos de P de B é 2 ao cubo. Bom, vamos ver o que ele está falando aqui. Pode-se afirmar que, e agora ele colocou aqui as alternativas. Você vai ter que testar para dizer o que é verdadeiro e o que é falso, né? Então, primeira coisa, o número de elementos de A interseção B é 3. Quem é a interseção B? Interseção de A com B é o conjunto formado pelos elementos que estão simultaneamente em A e em B. Quem são esses elementos? O 3. O 3 é um elemento que é de A e é de B também. O que mais? O 5. O elemento 5 está aqui no A e está aqui no B. O que mais? Tem mais algum outro? Não. Porque essas coisas aqui são diferentes. Conjunto com 3 é uma coisa, conjunto com 5 é uma coisa, e conjunto com 3 e 5 é outra coisa. Eles não se misturam. Então, a interseção B é isso aqui. Quantos são os elementos de A interseção B? Número de elementos de A interseção B, então, isso dá 2. Não é 3, tá? Então, essa alternativa A está errada. Bom, B, ele fala que o número de elementos de A união B é 7. Quem é A união B? Você vai juntar todos os elementos que estão em A ou então em B. Você vai ter o 3, você vai ter o 5. O que mais? Você tem esse conjunto com 3 sozinho, é um outro elemento, né? Você tem o conjunto com 5 sozinho, é um outro elemento. Tem mais algum aqui? Tem ainda esse outro camarada aqui, ó. Um conjunto com 3 e 5. 3 e 5. Pronto. Então, esses 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 elementos aqui são os elementos de A união B. Ele falou aqui que o número de elementos de A união B é 7. Tá certo isso? Não, tá errado, tá? É 5, não é 7. Bom, a letra C, ele falou que o número de elementos de A menos B é 2. Quem é A menos B? Como é que a gente faz isso? A menos B, isso se chama diferença de conjuntos, né? Como é que a gente calcula isso? Você vai pegar os elementos de A e você vai tirar todo mundo que é elemento de B. Por exemplo, o 3 eu vou tirar porque ele está em B. Quer dizer, você começa com o conjunto A inteiro. 3, 5, o 3 sozinho e o 5 sozinho. Isso aqui é o conjunto A. Só mudei a ordem, né? E agora você vai eliminar os que são elementos de B, que você está fazendo A menos B. Então, para fazer aqui menos B, você vai eliminar o 3. O 3 está eliminado. Você vai eliminar aqui o 5. O 5 está eliminado. E você vai eliminar o 3, 5. Tem 3, 5 aqui? Não. Não tem 3, 5. Então eu não preciso eliminar. Então só vai sobrar isso aqui, o 3 e o 5. Quer dizer, o conjunto com 3 e o conjunto com 5. Isso aqui é a diferença de conjuntos. A menos B. Ele falou que o número de elementos de A menos B é 2. Tá certo isso? Sim, são 2. Esse aqui é o conjunto com 3 e esse aqui é outro. É o conjunto com 5. São 2. Realmente isso aqui está certo. Essa aqui é a resposta correta. Agora, ele ainda falou o seguinte. Vamos conferir essas duas coisas aqui. Número de elementos de P de A. Calma aí. P de A tem quantos elementos, hein? O número de elementos do conjunto das partes, ele é 2 elevado ao número de elementos de A. Então, o número de elementos de P de A é igual a 2 elevado ao número de elementos de A, ao N de A, né? Número de elementos de A é 4. Então, isso aqui você vai ter 2 à quarta. Dá 32? Não.
Não dá 32 coisa nenhuma. E agora a letra E. O número de elementos de P de B é 16. P de B tem 16 elementos? Não. P de B tem 2 elevado ao número de elementos de B. Que dá quanto isso? Ó, o B tem 3 elementos, então 2 elevado a 3 é 8. Não é 16 coisa nenhuma, tá? Tranquilo, é só você saber isso aqui, né? Saber o que é a união de conjuntos, o que é a interseção e o que é a diferença de conjuntos. Operações básicas com conjuntos. A única coisa que é diferente do que aparece na escola, na sala de aula, é que ele botou esse negócio de conjunto com 3, conjunto com 5, para te confundir. Mas você que estudou conjuntos não vai ficar confuso com isso, né? Então tá aqui. Número de elementos de A menos B é 2. Então a resposta correta é a letra C de Charlie.